no livro do Êxodo. Glória a Deus. Para você que está aí nas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, na cidade de Colina, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 1. Vamos estender até o versículo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que ele a enviara de volta, e seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha, e o nome do outro era Eliezer, porque o Deus de meu pai, disse ele, foi minha ajuda, e me libertou da espada de Faraó. E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua mulher a Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus, e disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e toda a aflição que os acometera no caminho, e como o Senhor os livrara. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, a quem havia libertado da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, lemos uma palavra aqui agora, muito especial, que nos traz uma narrativa, uma passagem muito chamativa, né? Muito emblemática. Quando a Bíblia nos mostra, quando ela faz questão de frisar algum nome, alguma coisa, alguma nomenclatura, algum tipo de denominação, terminologia, a Bíblia está enfatizando algo que nós precisamos saber. Por isso que o texto que nós iniciamos lendo, no versículo 1, logo no versículo 1, vai falar quando Jetro, que na verdade chama Ietro, né? Jetro é uma transliteração para o português, o nome hebraico dele é Ietro. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés. A Bíblia não poderia apenas dizer assim, Jetro, ou então sogro de Moisés, porque a Bíblia está enfatizando que ele era um sacerdote pagão, da terra de Midian, que é um local da atual Arábia Saudita, justamente onde ficava o Monte Sinai, onde fica o Monte Sinai até hoje, né? Eu já expliquei uma vez para os irmãos aqui, que tem um Monte Sinai, um pseudo, um falso Monte Sinai, que os guias lá em Israel até levam o povo lá, fica dentro do território do Egito, mas não é o Monte Sinai, aonde Deus falou com Moisés e aonde Deus se revelou para Moisés.
O Monte Sinai, que Deus se revelou para Moisés, que é o assunto que eu vou falar aqui hoje, ele está dentro do território da terra de Midian, que é a Arábia Saudita, onde o apóstolo Paulo cita na carta aos Gálatas, né? E ele diz que esse monte é um monte da Arábia, onde ele ficou por 3 anos ali, depois que teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele passa 3 anos ali aos pés de Jesus, relendo o Antigo Testamento, se preparando para que ele pudesse depois seguir adiante o seu ministério apostólico. Mas irmãos, quando Deus se revelou para a humanidade, e aqui eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a importância do Monte Sinai, não do monte mesmo em si, geograficamente falando, mas da metáfora, da figura que ele representa. O que representa o Monte Sinai para nós? O Monte Sinai, ele representa a revelação de Deus para a humanidade. E quando ele se revela para Moisés, Deus não está revelando, Júlio, para Moisés, uma religião ou um conceito teológico, né? E também ele não está revelando pensamentos sistemáticos. O que Deus está revelando ao se mostrar ali, ao falar com Moisés através de uma vegetação chamada sarça ardente, ele está revelando, ele está dando uma aliança, um pacto para o povo. E ele baseia, fundamenta essa aliança no amor e também na responsabilidade que toda pessoa que conhece esse Deus precisa ter. Porque ao se revelar ali, Deus deu leis para os homens, e cada uma dessas leis que é revelada no Sinai, ela é extensiva para nós hoje também, e ela revela características, facetas do caráter do próprio Deus. Então por isso a importância do Monte Sinai, né? Irmãos, o maior inimigo da fé não é só o diabo, ele é um dos maiores, mas existe uma outra coisa também, que é muito inimiga da fé, chama-se religião. E é exatamente o que Deus não está revelando lá, é religião. Porque a religião, ela não nos aprimora. A religião, ela não nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a fé e também a obediência à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que nos conduz a Deus e nos aprimora é a fé que nós temos nele, mediante a obediência que nós praticamos da sua palavra, das escrituras. Então a fé, quando ela está atrelada à obediência, porque ninguém pode dizer eu creio em Deus, mas eu não consigo obedecê-lo, porque a fé, ela tem que estar atrelada também com a razão, né? E com a obediência. Cada mandamento, irmãos, que nós lemos aqui na Escritura, cada um deles que nós lemos, estudamos, é pregado, representa, ele revela um pouco do amor de Deus, da sua graça e da sua face. Sabiam disso? Cada vez que nós estamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, no devocional, aprendendo o que Deus fala conosco através das Escrituras, colocando em prática, nós estamos recebendo a revelação do amor de Deus, da sua graça e da face de Deus, mais do que apenas regras, né? Deus, quando ele vai se revelar através da sua lei, ele não apenas estabeleceu regras para poder governar o comportamento dos homens. Não é só isso. É um conjunto de leis, de regras, mas não é só isso. É muito mais. A lei de Deus, a palavra de Deus, reflete o seu legislador. Quem é o legislador da palavra de Deus? O próprio Deus.
ele redigiu as leis, né? Embora no Antigo Testamento Moisés fosse esse legislador, entretanto, o grande legislador mesmo, no Novo Testamento, por exemplo, é o próprio Jesus. Ele é o centro da lei e ele também é o legislador, né? E ele é a própria palavra. Agora, por que essa palavra reflete o que está no coração de Deus? Porque o próprio Jesus, em Mateus 12:34, ele diz que quando a boca fala, o coração está cheio. Então Deus, ao revelar a sua lei no Monte Sinai, ele está revelando aquilo que estava no coração dele em relação à humanidade. Então essa lei, irmãos, que nós estamos na nossa mão, né, não estou falando da lei cerimonial que acontecia lá no Antigo Testamento, que se imolava animais, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da palavra de Deus como revelação do caráter, da essência, do amor, a face do próprio Deus. Como Deus se revela para a humanidade? Através da sua palavra. Não existe nenhuma possibilidade de alguém dizer assim: olha, eu recebi uma revelação de Deus e agora eu estou salvo, mas eu não creio na palavra de Deus, não preciso frequentar uma igreja, não preciso ler a Bíblia, não preciso entender a Bíblia e nem tampouco obedecer o que está na Bíblia para eu ser um servo de Deus. Ora, essa pessoa não conhece Deus, porque Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela no conjunto de leis, de princípios, de preceitos, de estatutos, como foi lido aqui pela irmã Eliane no Salmo 119, que usa muito essas expressões. Deus se revela através da sua palavra. No princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus, estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra logos, verbo, no Novo Testamento grego, palavra logos, significa que ele se revelou. A palavra se fez homem e habitou entre nós, se fez carne. Então a revelação de Deus, a palavra de Deus, né? Jesus vai falar muito sobre essa questão. Santifica-os na tua palavra, falando dos discípulos. Então, irmão, se alguém disser eu quero conhecer Deus, precisa ser através das Escrituras. É o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus único. Tem muitos deuses que os homens fizeram, a cada um ao seu gosto, né? Se você for em vários lugares aqui no Brasil mesmo, você vai achar muitos deuses. Alguns fazem até os políticos deuses, né? Heróis, artistas, muitos deuses. Outros têm o dinheiro como seu Deus, as posses, muitas coisas. Mas o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus criador, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, nós conhecemos ele. E quando Moisés quis saber o nome dele ali no Sinai, mas eu preciso ir ao Egito. Quando alguém perguntar quem te enviou, ele disse assim: olha, o meu nome, eu não vou te revelar o meu nome aqui agora, Moisés, estou parafraseando. Eu serei, o meu nome representará a situação que você necessitar, que você estiver vivenciando. Se você precisar de paz no momento que você estiver em guerra, é só você lembrar que o meu nome é o Deus da paz, né? O Senhor da paz, que nós chamamos de Shalom, o Deus da paz. Se você precisar de um Deus todo-poderoso, o meu nome será El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Se você precisar de justiça, o meu nome será o Deus da justiça, né? O Tzikenu. Se você precisar de alguém que te represente, o Senhor, o Deus Jeová Nissi, eu sou o Senhor, é a tua bandeira, Jeová Nissi. Se você precisar de alguém que te cure, ou cure alguém que estiver enfermo, doente, é só dizer o Jeová, o Yahvé Rafa, o Senhor que sara. Se você precisar de alguém, por acaso, que te dê paz, eu sou o Senhor da paz, Shalom, como eu acabei de citar. Então, irmãos, os nomes, os pronomes de Deus, eles estão por toda a Bíblia. Deus não se revelou, o El Shaddai, a palavra El, Deus, né? Ele não revelou o seu nome porque o Deus, ele se apresenta conforme a situação que os homens precisam. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos que a lei foi revelada, no que
Deus revelou a lei para Moisés? No que mesmo? Em 2 tábuas, né? Tábuas de pedra. Depois foram quebradas e precisou que fosse escrito de novo. Aquelas tábuas lá eram importantes? Eram. Mas o mais importante que a Bíblia nos ensina é que a lei de Deus esteja no nosso coração, implantada. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, né? Agora não mais em tábuas, mas no nosso coração. Então o que significa? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando alguém se casa, um casal, ele está se casando, aquela certidão de casamento que é redigida e imprimida, promulgada, é importante? Claro que é. Se nós precisarmos de um documento, né? Geralmente se usa muito, é importante. Mas o mais importante não é aquela certidão. O mais importante é o compromisso, o amor, é o comprometimento, a reciprocidade que está no coração daqueles que contraíram o matrimônio. Os irmãos acham que um papel segura alguém casado? Claro que não. Se aquele papel lá segurasse alguém casado, não tinha ninguém separado hoje. O mais importante é o que está aqui dentro, ó. Assim como aquela lei, se aquelas tábuas realmente representassem com tamanha relevância a lei de Deus, não teria sido quebradas e precisado trazer 2 novamente. É porque o mais importante que Deus quer que essa lei esteja implantada no nosso coração, que ela ache guarida no nosso coração, que ela seja praticada, que cada dia nós possamos aprimorar mais o conhecimento a respeito da lei de Deus, para que na medida que nós formos praticando, Deus vá trabalhando na nossa vida, e nós possamos subir os degraus necessários, sermos aprimorados, receber maturidade, ter a nossa fé acrescentada, e o nome do Senhor seja glorificado através das nossas atitudes. Olha aqui, muito bem. A Bíblia diz, né, que o salmista fala lá no Salmo 1, verso 2, que nós devemos proclamar a lei de Deus e meditar nela de dia e de noite. Está lá no Salmo 1, verso 2, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite, o justo. Porque todas as vezes, irmãos, que nós nos reunirmos, nós temos que ter esse prazer, essa vontade, esse desejo de falar da lei de Deus. É comum às vezes a gente se reunir, né? Agora nem tanto por causa da pandemia, fazer churrasco e conversa sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Alguns ainda dizem assim, não tem hora para falar isso. Quando eu fui pastor numa cidade e nós íamos para a reunião de obreiro na sede em Tupã, eu ia dirigir na Kombi, os obreiros iam comigo. E eles falavam de roça, eles falavam de futebol, alguns falavam de política, outros falavam de negócios, outros falavam de plantar terra, né, plantar lavoura na terra, outros perguntavam se o outro queria um pedaço de terra para plantar. E eu ia dirigindo aqui, 40 quilômetros, né, até a cidade de Tupã, a sede. E aí tinha dia que eu precisava falar para eles, escuta, se vocês quiserem conversar um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus, pode conversar, não vou achar ruim não, para ver se eles desconfiavam, porque eram obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, que estavam indo para a reunião de obreiros, e o assunto que eles tinham durante o caminho, na ida e na volta, não era a palavra de Deus, era outras coisas, né? E conversavam de tudo menos da Bíblia. Que prazer tem na lei do Senhor, que prazer essas pessoas têm de meditar nessa lei, de guardar essa lei no coração e de falar sobre ela. Pois bem, então vamos caminhar aqui. Depois dessa introdução, quero falar alguns tópicos aqui com os irmãos. Primeiro, se nós entendemos que mesmo a lei, a palavra de Deus, a lei de Deus, vocês acham no conceito de vocês que a palavra de Deus é a verdade? O que vocês acham? Sim ou não? É a verdade a palavra de Deus? E quando eu digo a verdade, observem que eu não estou falando aqui uma verdade relativa. Eu estou utilizando o artigo definido. A verdade, única, absoluta, plena, insofismável, inerrante. Então, se nós acreditamos
que essa palavra é a verdade? Como que vocês chegaram como vocês chegaram a essa ideia? Como vocês chegaram a essa conclusão que essa palavra é a verdade? De que maneira vocês chegaram? Como que vocês poderiam dizer para mim, não, pastor, eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. Como que vocês sabem se realmente ela é a verdade? Porque se é a verdade, ela precisa ser testada. Nunca acredite em nada que alguém diga para você, isso aqui é a verdade, sem testar, viu? Teste. Não é isso que os crentes faziam de Bereia? A Bíblia fala lá em Atos 17, versículo 11, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque eles não somente ouviam o que os apóstolos diziam, mas eles iam conferir nas escrituras, para ver se aquilo que eles estavam falando, estava de acordo com o que a escritura falava. Pode ser quem for, irmãos, pode ser o Papa, pode ser o Dalai Lama, pode ser o maior líder muçulmano do mundo, pode ser os pastores mais famosos da internet, seja quem for, eu mesmo aqui, quem estiver falando, observe o que está sendo falado e compare com essa palavra, para ver se está de acordo com o que está escrito aqui, se é o que a Bíblia está dizendo, dentro do seu contexto, dentro dos seus originais, se a palavra de Deus está em conformidade com aquilo que está sendo pregado. Como vocês podem dizer, eu acredito, eu sei que é a palavra de Deus? Vocês já testaram? Nós temos que ver, a verdade deve ser testada antes de ser aceita, sabe por quê? Porque se é verdade, nós não temos que ter medo de testar. Sabiam? De vez em quando eu assisto uns programas sobre crimes que acontecem nos Estados Unidos, na Discovery, né? E aí, de vez em quando acontecem uns crimes e a polícia chega para alguém e diz assim, você é inocente? Sou. Você pode passar pelo polígrafo? Embora os especialistas dizem que o polígrafo não é totalmente seguro, 100% eficaz, mas é uma máquina que é colocada eletrodos na pessoa, e aí na medida que a pessoa vai falando, um especialista vai olhando a atividade cerebral da pessoa, porque se a pessoa mentir, a máquina acusa, não é 100% seguro. Aí tem pessoas que já dizem assim, não pode fazer, eu vou lá. Por quê? Porque se ele está com a verdade, ele não precisa ter medo. Se ele não quiser passar pelo teste, significa que ele tem alguma coisa a temer. Então, irmãos, quando alguém pergunta para mim, você tem certeza que essa palavra, ela é a verdade? Eu tenho, porque eu já testei ela. Eu já testei. Eu já olhei essa palavra, eu já comparei com outros livros, eu já comparei com livros de filosofia, de psicologia, livros que são considerados best-seller, grandes literaturas, nenhuma delas contém o que a palavra de Deus tem. Eu já olhei o livro de Mormon, eu já olhei literaturas que as seitas imprimem, né, e que elas distribuem como periódico, já olhei muitas. O diabo não para de trabalhar, viu? Mesmo na pandemia ele continua trabalhando, ele não para. Então, irmãos, voltando aqui para o assunto, é como se alguém contasse para nós assim, a história de Jesus. Jesus existiu, sim ou não? Como que nós sabemos que Jesus existiu? Que prova existe que ele existiu? Primeiro que nós temos a Bíblia, que narra a história de Jesus. Segundo, que existem provas históricas, né? Suplementos arqueológicos, locais onde Jesus passou, suplementos arqueológicos que foram achados, histórias de historiadores como Flávio Joséfo, por exemplo, que não era um historiador cristão, ele era judeu. E nós temos vários tipos de provas, né? Além do que a palavra de Deus, que fala que Jesus viveu na Palestina. Como que nós podemos dizer para alguém, você já ouviu falar de Jesus? Ele viveu na Palestina por 33 anos, foi um homem assim, realizou tais obras, porque nós temos prova, nós acreditamos, porque a Bíblia narra isso para nós. Agora, como saber se a Bíblia é verdade? Testando.
Então, irmãos, quando Deus entrega os 10 mandamentos, na verdade são 8 mandamentos e 2 conselhos, para Moisés, o que ele está fazendo? Você sabia que ao entregar os 10 mandamentos para Moisés, Deus está se remetendo ao Éden? Por que ele remete ao Éden? Porque os 10 mandamentos, eles refletem o processo da criação no Éden. O que Deus está fazendo ao entregar os 10 mandamentos, Ele está novamente trazendo algo para que o homem fosse restabelecido novamente da sua queda. Então, não poderia ser 5 mandamentos? Ou poderia ser 20? Por que vieram 10 mandamentos? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, com um pouco mais de atenção, nós percebemos que todo o objetivo da Escritura é trazer o homem de volta ao seu estado original, que aconteceu lá no Éden. Então os 10 mandamentos, eu não sei se você sabe, mas houve 10 gerações, de Adão até Noé. Você sabia? São 10 gerações, de Adão até Noé, 10 gerações. O número 10 na Bíblia, ele é um número de restabelecimento, é o número de conserto. O número 10 na Bíblia, ele é um número que fala de consertar aquilo que está quebrado. O homem se perdeu, o homem perdeu o contato com Deus. Deus está dando uma lei agora, 10 mandamentos, para restabelecer lá, aquilo que aconteceu lá no Éden. Também, olha que interessante, aconteceu 10 ordens de Deus, 10 ordens de Deus, quando Ele mandou criar. Não sei se você já parou para estudar. Haja luz, haja separação. 10 vezes Deus falou, dando ordem para que as coisas acontecessem. Um período de 10, foram 10 ordens. Também, nós encontramos 10 testes, que o povo fez, com o próprio Deus, durante o período da sua peregrinação. Vamos dar uma olhada em Números 14, 22, eles vão testar Deus, fazer 10 provas com Deus. Vamos ler esse texto, para os irmãos perceberem. Números 14, versículo 22. Glória a Deus. Olha que interessante esse texto. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória, e os sinais que fiz no Egito, e no deserto, e todavia me tentaram, ou testaram, essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz. Testaram, tentaram por 10 vezes e assim mesmo não obedeceram. E aí Deus faz o quê? Para tirá-los do Egito, Deus manda 10 pragas no Egito, que foram 10 milagres. Cada praga daquela representava a soberania de Deus e a grandeza dele sobre os deuses do Egito. 10 pragas. Então o número 10, ele é muito emblemático, né? Fala do aprimoramento, da restauração. Quando Deus dá esses 10 mandamentos para Moisés, Ele está trazendo novamente, remetendo ao Éden, para que aquilo que foi caído, fosse consertado. E aqui no texto que nós lemos, Jetro, que era um sacerdote de Midian, um sacerdote, ele era um sheque, né, que fala, e um sacerdote de Midian, pagão. Ele reconhece a grandeza desse Deus, ele reconhece que esse Deus estava acima dos deuses de Midian. Ele reconhece, tamanha era a grandeza desse Deus, que a Bíblia diz, que ele, no versículo 11, agora eu sei, que o Senhor é maior que todos os deuses. Naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. Está falando de Faraó. E a Bíblia diz que Jetro então e Moisés tomou uma oferta queimada, sacrificou a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel, os sacerdotes, vieram comer pão. Isso aqui é um tipo de ceia, juntamente com Jetro e Moisés. Eles estão aqui, é um tipo da ceia, comer pão aqui, porque eles estavam agora comemorando, né, celebrando a grandeza desse Deus, a sua magnitude, a sua grandeza sobre o seu poder sobre os deuses falsos. E ele diz: nenhum Deus é como o Senhor. Agora um homem que era um sacerdote pagão está reconhecendo, ele é um tipo dos gentios, um tipo das nações que vão chegar diante desse Deus e reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da humanidade. Olha aqui, irmãos,
Bom, entendemos então essa parte. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela deve estar nos nossos corações e ela deve ser testada, como eu falei. Por isso que eu digo para os irmãos, essas lives que estão sendo feitas aí, não se engane, não é todas as pessoas que estão nas redes sociais agora, com essa pandemia, nem na TV, né, que estão pregando a palavra de Deus. Teste, faça teste. Ah, mas ele falou de Deus, falou de Jesus. Observe se ele está pregando dentro do seu contexto, porque eu pegar um texto isolado da Bíblia aqui, ó, qualquer um pega, os espíritas, qualquer um cita um texto isolado, mas está sendo explicado dentro dos seus contextos, está de acordo com os princípios de interpretação da própria Bíblia, que ela mesma se interpreta. Então, caminhando aqui, como num casamento que eu acabei de dizer agora há pouco, o que vale não é o papel, né? Ah, os irmãos sabem que tem pessoas que têm a Bíblia em casa, mas a Bíblia fica em cima do guarda-roupa. A pessoa não abre a Bíblia para ler. Ou então quando vai para o culto, coloca debaixo do braço. Só isso. Não lê a Bíblia. Não se aprimora. Não busca conhecer as Escrituras. Os irmãos sabem que quando Jesus estava diante dos saduceus, ele falou, e os saduceus eram pessoas que estavam no templo. Os saduceus, inclusive, eram aqueles que lideravam o templo. Era uma seita dos dias de Jesus, lá do judaísmo. E ele diz assim: vós errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ninguém, irmãos, pode dizer que conhece o poder de Deus, se ele não conhecer as Escrituras. Porque não há poder que não emana das Escrituras. O único poder que emana das Escrituras é o poder dos homens, que é transitório, e o poder de Satanás. O poder que vem de Deus, do alto, ele só pode vir das Escrituras. Toda dádiva de dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. E para nós entendermos o que é esse poder, nós temos que conhecer essa palavra aqui. Palavra poder no Novo Testamento, palavra dunamis, fala de dínamo, gerador de energia. Dinamite, né, que é um explosivo extremamente potente. Essa é a ideia que traz o Novo Testamento, a palavra poder, dunamis. Então aqui, segunda coisa, a lei do Senhor, ela é eterna. Você sabia que a lei do Senhor é eterna? É imutável. Mas os mandamentos, eles são adaptáveis. Conforme o tempo passa, conforme a cultura, o local, é adaptável. Como assim, pastor Mauro? O senhor está dizendo que a Bíblia muda? Não, a lei do Senhor é eterna, imutável, inerrante, transcultural, atemporal. Ela vale em qualquer lugar, em qualquer tempo, para qualquer povo, para qualquer tipo de sociedade. Entretanto, os mandamentos são adaptáveis. Por exemplo, nós não pegamos uma mulher hoje que ela está nos dias de menstruação e colocamos ela fora de casa. Fazem isso? Porque na época dos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, se colocava uma mulher fora do arraial 7 dias, para ela se purificar. Por que fazia isso? Porque não tinha os mecanismos, né, de sanitários que existem hoje. Não existia absorvente, nada dessas coisas. Então não se usa mais isso. Logo, o que se aprende então com isso? É o princípio. Porque a lei ela é eterna, mas os mandamentos são adaptáveis. O princípio é o quê? Que nós temos que nos abster de qualquer tipo de impureza, seja ela biológica ou seja ela espiritual. Esse é o princípio que está nessa passagem no Antigo Testamento. Mas não se faz mais isso, porque hoje tem outros tipos de recursos. Os mecanismos hoje de higiene é muito melhor do que aquele tempo. Os irmãos imaginem, eles andando pelo deserto, quase não tinha água. Por isso que uma mulher deveria se purificar, ficar fora do arraial. Hoje não tem mais isso. Hoje não se pega um filho rebelde, desobediente, leva ele fora da cidade e manda apedrejar ele até ele morrer. Mas o princípio existe. Correção. Se ele é rebelde, ele tem que pagar o preço. Se ele é rebelde, ele precisa ser corrigido, porque o princípio está na palavra de Deus. Porque se eu não corrigir ele,
Ele vai fazer de novo, e depois de novo, e de novo. Mesmo que eu diga assim, mas agora já fez. Ele já fez, mas ele foi avisado para não fazer. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, irmãos, a lei de Deus, ela é eterna. Mais uma coisa, o que representa mais o Monte Sinai? Estamos falando sobre a representatividade do Monte Sinai, do que aconteceu, do evento que aconteceu no Monte Sinai. Representa o casamento entre Deus e a nação de Israel, o ancião de dias, o pai e Israel. Vocês sabiam que no momento em que Deus se revela para Moisés lá no Sinai, Deus se casa com Israel, irmã Roberta? Vamos ler um texto. Jeremias, abra sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 2, versículos 2 e 3. Vamos ler. Glória a Deus. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Houve um casamento lá. Naquele momento, Israel é desposada por Deus. Olha lá. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus depositórios, e como me seguiste no deserto e numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Não sei se tem alguma tradução aí que fala noiva, desposada, casada. Jeremias 2, né? Versículos 2 e 3. É exatamente esse texto aí mesmo, que mostra que houve um casamento. Em Êxodo 19, 5, também vamos dar uma olhada. Glória a Deus. Êxodo 19, olha o versículo 5. Diz assim: agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Perceberam? Deus tomando Israel como uma nação peculiar, como sua noiva. Agora olha que interessante, o casamento de Deus com Israel acontece no Monte Sinai. O casamento de Jesus com a igreja acontecerá na Nova Jerusalém, que é um tipo do Monte Sião. Perceberam? Deus se casa com Israel no Monte Sinai, Jesus se casa com a igreja no Monte Sião. Então Israel é a noiva fiel de Deus, do Pai, do ancião de dias. A igreja é a noiva fiel de Jesus, a imaculada, aquela que é queimada pelo sol da justiça, aquela que é guardada por Ele, aquela que Ele ama como menina dos seus olhos. Embora isso seja um termo para Israel, mas pode ser aplicado para a igreja também. Quando a Bíblia chama Israel de menina, Deus fala assim, menina dos meus olhos. Você sabe que na verdade no texto original não está menina dos olhos, está pequeno homenzinho. Sabia? Pequeno homenzinho. O que Deus está querendo dizer com isso? Eu não sei se você já chegou perto de alguma pessoa por trás assim, quando a pessoa está bem próximo de outra pessoa conversando. Se você olhar dentro do olho daquela pessoa, você vê a pessoa bem pequenininha lá dentro. Já perceberam? É isso que Deus está dizendo quando Ele diz assim: ó, pequeno homenzinho dos meus olhos. Porque quanto mais Israel se aproximava de Deus, mais ele estava íntimo com Deus. Para eu ser algo peculiar de Deus, eu tenho que me aproximar dele. Assim é a igreja com Jesus. Se a igreja está longe de Jesus, se ela não cumpre a sua palavra, se ela não obedece, ela não pode estar próximo dele, não pode ter vínculo e relacionamento com ele. Mas cada vez que eu me aproximo mais dele, cada vez que eu chego mais a ele, que eu me dobro diante dele, que eu cumpro a sua palavra, que eu busco a sua presença, que eu glorifico a ele, que eu cultuo o seu nome, então eu sou propriedade particular dele, estou mais próximo dele, estou mais íntimo com ele, e estou adorando ele como a Bíblia me orienta. Estou indo para o fim já. Glória a Deus. O Monte Sinai, então, irmãos, ele é um casamento, né? Você sabia que a palavra no Novo Testamento, a palavra congregação, igreja, né? Eclésia no Novo Testamento,
que é o ajuntamento das pessoas, eclésia, chamados para fora. Ela não aparece só no Novo Testamento, embora ele está se referindo a Israel, mas a primeira vez que a palavra congregação aparece é em Deuteronômio 23, versículos 3 e 8. Vamos dar uma olhada nesses dois textos? Deuteronômio 23, versículos 3 e 8. Olha como Deus vai chamar Israel de congregação, e como Jesus chama a igreja de minha igreja no Novo Testamento. Versículo 3. Olha lá, ó. Nenhum amonita, nem moabita entrará na assembleia, congregação, tem traduções que falam congregação, do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na assembleia do Senhor. Isso aqui volta um pouquinho só, isso aqui é muito importante. Nenhum, o quê? Filhos de Amon. Você sabia que o único povo que está excluído de entrar na congregação e fazer parte do povo de Deus são os amonitas? Olha lá, nenhum amonita, todos os povos são chamados a chegar ao Senhor, mas os amonitas não, que é os filhos de Amon. Eu não vou entrar no assunto aqui, porquê disso, que requer mais tempo, mas está escrito, ó. Versículo 8. Os filhos que nasceram na 3ª geração entrarão na congregação, assembleia, ajuntamento. Aqui é a primeira vez que a palavra congregação, referindo-se a um agrupamento de pessoas louvando a Deus, aparece. Agora, indo para o fim, eu quero dizer para vocês que aquele projeto de Deus que estava desde o começo do sacerdócio universal, para as nações chegarem-se ao Senhor, continua de pé. E não é por acaso que em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, aconteceu aquele grande evento, né, das línguas repartidas como que de fogo, que vieram sobre os discípulos. Eram aproximadamente 120 pessoas, e eles falaram línguas de nações, xenolália, né, língua de nações, para evangelizar as nações que estavam ali, midianitas, persas, elamitas, que é pessoas do Irã, do atual Irã, da Pérsia. Várias nações que estavam ali foram evangelizadas, porque também isso já é um propósito, que as nações sejam evangelizadas e possam participar do sacerdócio universal. Por isso a palavra de Deus é revelada, por isso a igreja tem a incumbência de pregar para todas as nações. Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa incumbência está sobre os ombros da igreja, e Ele nos orientou para fazer isso, e nós temos que pregar. Por isso que existem missões transculturais, os missionários que estão em várias partes do mundo evangelizando. Glória a Deus. Estou terminando já, e concluindo, quero concluir dizendo que nós possamos guardar essa palavra, saber que a lei do Senhor é eterna, imutável. Os mandamentos são adaptáveis, né? Pessoas se reúnem em vários lugares do mundo, não tem os mesmos costumes que nós temos aqui. As vestes podem ser diferentes, desde que seja decente. Os costumes, né? Pessoas que comem alimentos diferentes, mas a lei do Senhor, ela é eterna. Nós precisamos guardá-la no nosso coração sempre, sempre em nossos corações, né? E só para terminar, mais um texto, Efésios capítulo 3, do 1 ao 6. Glória a Deus. Efésios 3, do 1 ao 6. Olha o que a Bíblia diz. Novo Testamento. Glória a Deus. Carta aos Efésios, capítulo 3, do 1 ao 6. Olha o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Por esta razão, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, olha as nações, 2, se é que tendes ouvido, olha aqui, ouvido, dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério,
Essa palavra mistério representa a igreja. Conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos. O que ele está falando isso aqui? A igreja, o conceito que nós temos hoje, não foi revelado no Antigo Testamento, mas a congregação de Israel sim, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que é co-herdeiro? É herdeiro? Não, é alguém que participa junto com os herdeiros. Quem são os herdeiros? Primeiro, a nação de Israel. Nós somos co-herdeiros com eles, porque segundo Romanos capítulo 11, nós somos enxertados na oliveira, que é o próprio Israel, e a raiz dessa oliveira é o próprio Jesus Cristo. Mas por eles rejeitarem Jesus em parte, eles perderam a prioridade. Eles serão salvos por último, na grande tribulação. A igreja é tirada antes, mas nós somos co-herdeiros com ele. E as nações gentílicas também têm direito à salvação, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Podemos dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Possamos guardar essa palavra no coração, colocar em prática, e que a cada dia nós venhamos a amar mais o Senhor e a sua palavra. Glória a Deus. Maranata, né? Ora bem, Senhor Jesus. Glória a Deus.